Existe uma deusa que foi adorada por seus ancestrais e depois apagada da história oficial. Seu nome foi riscado dos textos sagrados. Suas estátuas foram destruídas. Mas a arqueologia está trazendo ela de volta. Asherah. Esse nome já foi pronunciado em orações diárias por milhares de israelitas antigos. Ela era venerada nos templos, adorada nas casas, invocada por mulheres e homens que buscavam fertilidade, proteção e vida. Antes de continuarmos, você precisa entender algo crucial. Asherah não aparece como deusa na Bíblia que você conhece. Ela foi deliberadamente removida, editada, transformada em objeto de condenação pelos escribas posteriores. A arqueologia moderna está revelando verdade perturbadora. Asherah era consorte de Yahweh, esposa do Deus de Israel. Evidências físicas mostram isso claramente. Inscrições encontradas provam culto conjunto entre eles. Em Kuntilet Ajrud, sítio arqueológico do século 8 a.C., foi encontrada a inscrição que diz textualmente: Bênção por Yahweh e sua Asherah. Não é metáfora, não é símbolo, é invocação direta de casal divino. Outra inscrição similar foi descoberta em Khirbet el-Kom. Mesma formulação, mesma união divina. Yahweh e Asherah aparecem juntos como protetores, como forças complementares que abençoam o povo israelita antigo. Isso destrói a narrativa que você aprendeu. Destrói a ideia de monoteísmo puro desde o início. Israel antigo era enoteísta ou mesmo politeísta. Yahweh tinha consorte, tinha família divina. Asherah era rainha dos céus. Mas algo aconteceu. Reformas religiosas posteriores, especialmente sob reis Ezequias e Josias, iniciaram campanha brutal de destruição do culto a Asherah. Seus bosques sagrados foram cortados, suas imagens queimadas, seus altares demolidos. A Bíblia registra essa violência com aprovação. Livro de Reis celebra a destruição dos postes ídolos de Asherah. Deuteronômio ordena a erradicação total de seu culto. Profetas condenam aqueles que ainda a adoravam como apóstatas. Mas por que esse ódio? Por que essa fúria contra a deusa que era adorada pacificamente ao lado de Yahweh por séculos? A resposta está em política, poder e consolidação de autoridade sacerdotal masculina. Asherah representava aspecto feminino do divino. Ela era fertilidade, era natureza, era conexão com terra e ciclos vitais. Seu culto era praticado especialmente por mulheres. Isso se tornou ameaça para a elite sacerdotal emergente. Reformadores religiosos queriam centralizar culto em Jerusalém. Queriam um controle absoluto sobre prática religiosa. Asherah, com seus múltiplos santuários locais e culto descentralizado, era obstáculo direto para esse projeto de poder. Então começou o apagamento sistemático. Não apenas destruição física de seus símbolos, mas reescrita da história. Textos foram editados. Memória coletiva foi manipulada. Asherah foi transformada de deusa venerada em abominação condenada. Se você está perturbado agora, se está questionando tudo o que aprendeu sobre religião ancestral, não pare. O que vou revelar nas próximas linhas raramente é discutido abertamente. Fique até o final. A verdade completa é ainda mais profunda. Asherah não era apenas deusa israelita. Ela era amplamente adorada em todo o Oriente Próximo Antigo. Em Ugarit, ela era Atirat, mãe dos deuses. Entre fenícios, era Azerá. Mesma deusa, nomes diferentes, poder imenso. Ela era chamada Senhora do Mar, criadora dos deuses, aquela que anda sobre o oceano. Seu símbolo era a árvore estilizada, representando vida, crescimento e conexão entre céu e terra. Postes de madeira eram erguidos em sua honra. Estatuetas femininas encontradas em escavações de casas israelitas antigas provavelmente a representavam. Figuras de mulher com seios proeminentes, simbolizando nutrição e fertilidade. Essas estatuetas eram onipresentes. Adoração doméstica era a norma. Isso significa que mulheres comuns, mães, avós, tinham prática religiosa própria centrada em Asherah. Elas não dependiam de sacerdotes masculinos do templo. Tinham acesso direto ao divino feminino. Isso era poder que precisava ser destruído. A Bíblia preserva vestígios dessa realidade mesmo tentando apagá-la. Referências a postes ídolos de Asherah
aparecem 40 vezes no texto hebraico. Condenações repetidas provam que culto era persistente, popular, difícil de erradicar. Jeremias registra mulheres de Judá, dizendo que quando queimavam incenso para a rainha dos céus, tinham fartura e prosperidade. Mas quando pararam por pressão dos profetas, veio fome e destruição. Elas culpavam o abandono da deusa pela catástrofe nacional. Essa passagem é extraordinária. Mulheres confrontando o profeta masculino, defendendo seu direito de adorar divindade feminina, afirmando que abandonar a deusa trouxe maldição, não bênção. Voz feminina preservada acidentalmente em texto patriarcal, mas essas vozes foram silenciadas. Asherah foi sistematicamente removida não apenas da prática, mas da memória coletiva. Durante séculos, ninguém sabia quem ela realmente era. Sua existência como deusa foi esquecida quase completamente. Somente com descobertas arqueológicas dos últimos 100 anos, Asherah ressurgiu. Textos ugaríticos decifrados revelaram sua importância. Inscrições israelitas provaram que ela foi adorada em Israel. Estatuetas confirmaram culto doméstico generalizado. Agora enfrentamos verdade desconfortável. Religião que você conhece como monoteísta desde Abraão era originalmente algo muito diferente. Yahweh tinha esposa. Tinha filhos divinos. Fazia parte de panteão, não era o único Deus desde sempre. O monoteísmo que conhecemos foi construído, foi imposto, foi resultado de reformas religiosas violentas que destruíram alternativas. Asherah foi a maior vítima desse processo. Ela foi literalmente apagada da história oficial por razões políticas e patriarcais. Pense no simbolismo. Deus masculino permanece. Consorte feminina é removida. Aspecto feminino do divino é erradicado. Isso não é acidente teológico. É projeto deliberado de masculinização total da esfera sagrada. Consequências disso reverberam até hoje. Tradições religiosas abraâmicas são profundamente patriarcais. Deus é masculino. Autoridade religiosa é masculina. Mulheres são subordinadas, excluídas do sagrado. Raízes desse sistema estão em destruição de Asherah. Ela representa tudo que foi perdido quando o feminino foi banido do divino. Conexão com natureza. Ciclos de vida e morte. Fertilidade como bênção. Sexualidade como sagrada. Corpo feminino como canal do divino. Tudo isso foi condenado. Reformadores transformaram a adoração da deusa em prostituição cultual. Acusaram praticantes de imoralidade sexual. Conectaram culto a Asherah com práticas que chocavam sensibilidade dos escribas posteriores. Difamação como estratégia de apagamento. Mas evidências arqueológicas não mostram nada disso. Mostram culto doméstico pacífico. Mostram famílias invocando o casal divino para a proteção. Mostram mulheres buscando bênção de fertilidade através da deusa. Nada de orgias rituais ou imoralidade. Mais uma vez, mulheres foram caluniadas. Suas práticas religiosas legítimas foram transformadas em perversão moral. Isso permitiu justificar destruição violenta de seus espaços sagrados e silenciamento de suas vozes espirituais. Asherah nos ensina que história oficial sempre precisa ser questionada, que vitoriosos escrevem narrativas, que verdade fica enterrada literalmente sob ruínas. Arqueologia é ferramenta de justiça histórica, desenterrando o que poder tentou apagar. Ela nos mostra também como o apagamento funciona. Não é suficiente destruir fisicamente. É necessário reescrever memória, transformar venerado em abominável, fazer gerações futuras esquecerem que a alternativa já existiu. Durante 2000 anos funcionou. Asherah foi esquecida. Mesmo estudiosos de Bíblia não sabiam quem ela realmente era. Pensavam que postes ídolos eram símbolos abstratos. Não imaginavam que representavam deusa consorte de Yahweh. Só no século XX, com avanços em arqueologia e decifração de línguas antigas, verdade começou a emergir. Estudiosos perceberam a dimensão do apagamento. Reconheceram que religião israelita antiga era muito mais complexa que narrativa bíblica admite. Isso criou crise em alguns círculos religiosos. Como admitir que texto sagrado esconde verdade histórica? Como lidar com o fato de que Deus teve esposa que foi deliberadamente removida? Como reconciliar fé com evidência arqueológica?
Alguns negam, outros reinterpretam evidências. Mas muitos estudiosos, incluindo religiosos, aceitam realidade. Reconhecem que texto bíblico é documento histórico produzido por humanos, com agendas políticas, não revelação divina imutável caída do céu. Asherá se torna então símbolo de honestidade intelectual, de coragem para confrontar verdades inconvenientes, de disposição para questionar narrativas herdadas, mesmo quando doloroso, de busca por justiça histórica para vozes silenciadas. Ela é também símbolo para todas as mulheres cujas contribuições religiosas foram apagadas, para todas as sacerdotisas que foram excluídas, para todas as profetisas esquecidas, para todas as místicas silenciadas ao longo da história. O culto a Asherá era espaço onde mulheres tinham poder religioso próprio, onde não dependiam de mediação masculina para acessar divino, onde seus corpos, fertilidade e experiências eram celebrados como sagrados. Isso precisava ser destruído. Patriarcado não tolera espaços de poder feminino autônomo. Precisa subordinar, controlar, mediar. Destruição de Asherá foi parte de projeto maior de subordinação feminina através de controle religioso total, e funcionou extraordinariamente bem. Durante milênios, mulheres foram excluídas de liderança religiosa em tradições abraâmicas. Foram ensinadas que Deus é masculino, que a autoridade espiritual pertence a homens, que seu lugar é subordinado. Raízes disso estão em reformas que destruíram a Asherá, em violência que cortou bosques sagrados, em fúria que queimou estatuetas femininas, em edição textual que apagou consorte divina. Tudo conectado, tudo intencional. Mas Asherá está retornando, não como objeto de adoração necessariamente, mas como símbolo de verdade histórica recuperada, como testemunha de crime cometido contra feminino sagrado, como evidência de que alternativas já existiram. Seu retorno é perturbador para estruturas religiosas patriarcais, porque prova que não precisava ser assim, que configuração atual não é vontade divina imutável, que foi escolha humana, imposta violentamente, mantida através de apagamento e mentira. Conhecer Asherá é conhecer possibilidade. Possibilidade de divino que inclui feminino, de religião que honra mulheres, de espiritualidade que celebra corpo e natureza, de alternativa ao patriarcado religioso que domina há tanto tempo. Ela nos convida a imaginar como seria se tivesse sobrevivido, se aspecto feminino do divino não tivesse sido erradicado, se mulheres tivessem mantido autoridade religiosa própria, se corpo feminino permanecesse sagrado ao invés de problemático. Não podemos voltar no tempo. Não podemos desfazer reformas de Josias. Mas podemos reconhecer injustiça histórica. Podemos lamentar o que foi perdido. Podemos trabalhar para que feminino seja restaurado à esfera sagrada. Isso está acontecendo. Movimentos de reimaginação teológica feminista. Recuperação de divino feminino. Questionamento de Deus exclusivamente masculino. Asherá é símbolo inspirador para esses movimentos. Prova histórica de precedente. Ela mostra que incluir feminino no divino não é inovação radical, é restauração. É retorno à configuração mais antiga. É justiça histórica para o que foi violentamente suprimido. Claro, a resistência. Estruturas patriarcais não abrem mão de poder facilmente. Autoridades religiosas defendem status quo. Argumentam que tradição não pode ser questionada. Mas Asherá prova que tradição atual é resultado de violência, não vontade divina. Cada estatueta encontrada em escavação é testemunho. Cada inscrição mencionando Yahweh e sua Asherá é evidência. Cada bosque sagrado mencionado na Bíblia, mesmo em condenação, é lembrança. O apagamento não foi completo. Vestígios permanecem. E onde há vestígios, há possibilidade de reconstituição. Não exatamente como era, isso é impossível, mas novo, informado pelo antigo, honrando o que foi perdido, corrigindo injustiça histórica, reimaginando possibilidades. Asherá nos ensina que memória é resistência, que recordar o apagado é ato político, que desenterrar verdade enterrada é forma de justiça, que dar nome ao que foi silenciado é poder. Ela nos ensina também sobre fragilidade de narrativas oficiais.
Como facilmente verdade é manipulada. Como vitoriosos controlam o passado. Como o poder reescreve história para se justificar. Ceticismo saudável é necessário. Não aceite história oficial sem questionar. Pergunte quem lucra com narrativa dominante. Busque vozes silenciadas. Procure evidências arqueológicas. Achar a prova que vale a pena. Verdade emerge quando cavamos fundo o suficiente. Você que chegou até aqui, carrega agora conhecimento perigoso. Sabe que Deus teve esposa. Sabe que ela foi apagada intencionalmente. Sabe que religião que parece eterna foi na verdade construída através de violência e censura. O que você faz com isso? Como isso muda sua compreensão de tradição religiosa? Como impacta sua visão sobre a autoridade religiosa? Como afeta sua relação com o divino? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas perguntas certas são mais valiosas que respostas confortáveis. A Xerá nos dá perguntas certas, nos força a confrontar desconforto, nos convida a imaginar alternativas, nos desafia a buscar justiça mesmo retrospectivamente. Ela está perguntando através dos milênios: você vai me deixar apagada? Vai aceitar narrativa que me demonizou? Ou vai reconhecer injustiça cometida? Vai trabalhar para que feminino seja restaurado ao sagrado? Você vai honrar memória de todas as mulheres cujo poder religioso foi destruído? Vai questionar estruturas patriarcais que se justificam através de apagamento histórico? Vai buscar verdade mesmo quando inconveniente? Estas não são perguntas abstratas. São convocações práticas. A Xera emergiu das ruínas para nos desafiar, para nos confrontar, para nos forçar a escolher entre conforto da narrativa herdada e desconforto da verdade histórica. Cada pessoa que aprende sobre ela se torna testemunha. Testemunha de que apagamento aconteceu. Testemunha de que feminino foi banido do divino intencionalmente. Testemunha de que a alternativa já existiu e pode existir novamente. Ser testemunha é responsabilidade. Não pode desconhecer o que agora conhece. Não pode fingir que evidência não existe. Precisa decidir o que fazer com esse conhecimento perturbador e libertador. A Xerá não pede adoração. Pede reconhecimento. Pede que injustiça contra ela seja nomeada. Pede que verdade seja falada mesmo quando autoridades religiosas preferem silêncio. Pede justiça, mesmo que tardia, mesmo que simbólica. Você vai oferecer isso? Vai falar sobre ela? Vai questionar narrativas que a apagaram? Vai trabalhar para que outras vozes femininas não sejam silenciadas do mesmo jeito? Vai honrar sua memória com ação? A escolha é sua. Mas saiba que conhecimento traz responsabilidade. A Xera confia em você agora. Confia que não vai deixá-la ser enterrada novamente. Confia que será testemunha fiel de verdade que emergiu das ruínas. Você aceita?